a entender a doença e como nós podemos prevenir. Estamos recebendo o endocrinologista Wallace Miranda. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Olha, muito bom ter você aqui na nossa manhã para falar sobre isso, né? A gente estava falando sobre os dados, a doença afeta 1 a cada 10 pessoas no Brasil. E você estava dizendo, né, doutor, isso só cresce? Exatamente. À medida que o tempo vai passando, a gente vai fazendo previsões de como vai ser no próximo ano, como vai ser daqui a 10 anos. A gente vem observando que a gente sempre está falhando nas previsões. Está falando nas previsões porque o número é sempre maior do que a gente está prevendo. Atualmente, a gente tem no mundo cerca de acima de 500 milhões de pessoas com diabetes, ou seja, mais de 2 Brasis com diabetes no mundo. No Brasil, 16 milhões, no nosso estado do Piauí, cerca de 250 mil pessoas com diabetes. Sendo que o que mais chama atenção é que metade não sabe que tem a doença. Metade. Então, metade precisa saber que tem essa doença, por isso que a gente faz uma investigação ativa. Tem que ter essa investigação ativa. Acima de 45 anos, todo mundo deve investigar diabetes. Abaixo de 45 anos, se a pessoa tiver queixas de diabetes, ou se tiver alguém na família, se a pessoa for sedentária, se estiver acima do peso, tiver hipertensão arterial, colesterol alto, esteatose hepática, ovário policístico, ou seja, diversas doenças, elas têm sim uma predisposição maior a levar a diabetes ou tem alguma conexão com o diabetes. Por isso que tem que ter essa busca ativa nessas situações. Ou seja, vamos ser bem claro e direto, você aí que está assistindo o nosso programa agora, 9 horas e 8 minutos, você pode estar dentro dessa população que está com diabetes e não sabe. Então, doutor, por isso que é mais que importante a gente falar sobre prevenção, né? Como descobrir, já que é uma doença silenciosa. Isso. Então, pelo fato de ser uma doença silenciosa, a gente tem que ficar realmente preocupado com ela. Como é que a gente pode prevenir? O melhor meio de prevenir é através da atividade física e uma alimentação saudável. Lembrando que o principal tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, é um diabetes que tem um caráter familiar importante, mas tem um caráter ambiental também muito importante. O principal fator de risco seria o sedentarismo, seria o excesso de peso, então aquela barriguinha que está acima do indicado. Então, se tem essa barriguinha um pouco a mais, se é sedentário, se come errado, fica atento, você pode estar dentro desse grupo. Se não tem o diabetes ainda, tem uma chance maior a desenvolver o diabetes. Lembrando que quando a pessoa vai apresentar sintomatologia, vai apresentar as queixas de diabetes, já está numa fase mais avançada. Aí seria aquela parte que a pessoa começa a perder peso, começa a comer demais, beber muita água e ir muito ao banheiro para fazer xixi. Acorda várias vezes madrugada, durante o dia urinando bastante também, certo? Então, essa pessoa é que tem a sintomatologia clássica que a gente chama. Mas quem não tem essa sintomatologia pode também ter diabetes. E aí fazer os exames, né, doutor? É bem simples? Bem simples, né? O exame de screening para o diabetes seria a glicemia de jejum, seria o principal exame, e hemoglobina glicada, que avalia como está essa glicemia nos últimos meses, que aí é onde a gente vê se realmente a pessoa tem essa probabilidade ou não. Se for o caso, que faz algum exame mais específico, mas os exames iniciais, eles são bem mais simples para a gente descobrir se tem ou não tem diabetes. Outro dado importante, principal causa de cegueira no mundo, diabetes. Principal causa de amputação de membros não traumática, diabetes. Principal causa, doença renal crônica, levando a hemodiálise, diabetes. Ou seja, o diabetes ele está na nossa vida o tempo todo. Ela, além de piorar essa parte da mortalidade, a pessoa acaba morrendo antes, uns 10 anos antes mais ou menos do que era esperado para ela. Também tem a morbidade, ou seja, a qualidade de vida dessa pessoa pode ficar reduzida se a pessoa não tomar os cuidados necessários. Nossa, muito forte, né? A gente precisa realmente prestar atenção. E quais são os perigos, então, da diabetes mal controlada? Porque tem gente que tem a diabetes, mas quer viver como se não tivesse, hein, doutor? Pois é, o interessante é que a pessoa que tem diabetes, ela tem que ter um estilo de vida mais saudável. Mas aí eu pergunto, todo mundo não deveria ter esse estilo de vida mais saudável? Deveria. Então, aquele estilo de vida que a pessoa tem diabetes, que a gente reforça que ela tem que ter, deveria se expandir para todos. Para todos. E daí seria o ideal. Se todo mundo tivesse essa preocupação, eu vou ficar preocupado se meu peso aumentar um pouco, vou ficar preocupado para fazer uma atividade física. Tentar fazer 1 hora de atividade física, 5 vezes na semana. Tentar fazer alguma coisa. Qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Uma alimentação mais saudável. Quando a gente fala alimentação mais saudável, não é que você esteja proibido de comer as coisas, de maneira alguma. É você tentar balancear. Não é errado você, vou comer um pouquinho a mais aqui no final de semana, é um churrasco, é um encontro de família. Não tem problema nenhum.
O problema é exagero, quando, né? exatamente, é quando essa escapada ela vira rotina. Então a pessoa começa a rotina do final de semana lá na quarta-feira. Aí na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, já passou a semana toda praticamente. Então tem que ter esse controle. Então a pessoa tendo esse controle, é possível prevenir as complicações, principais complicações. A gente pode dividir em complicações que a gente chama microvasculares, que elas atingem os pequenos vasos, que é a complicação oftalmológica, que é a retinopatia, complicação renal, que é a nefropatia, complicação nos nervos, que é a neuropatia, e a complicação macrovascular, que é o principal, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Uau, tá vendo, gente, o que pode realmente desencadear, né? Então, a gente não pode levar uma vida assim, sem ter esse compromisso com nós mesmos, né, doutor? Porque Isso. se a gente não faz por nós, quem fará, né? Isso, exatamente. E pensando nas futuras gerações também, Raquel, porque a gente analisa que uma casa que tem um hábito de vida mais saudável, os filhos já aprendem isso desde sempre. Então, se a gente não ensinar aos nossos filhos esses hábitos saudáveis, a gente está aumentando a chance dos nossos filhos terem diabetes no futuro, serem acima do peso, que é o detalhe que eu comentei lá da previsão. A gente faz uma previsão, mas a previsão está piorando. Mas por que está piorando essa previsão? Sendo que a gente tem um acesso à informação melhor, sendo que a gente tem aumentado a atividade física. A gente tem observado que nos últimos anos o Brasil aumentou o número de pessoas, melhorou, o pessoal está tendo mais atividade física, o pessoal até se preocupa mais com a alimentação, mas algo ainda não está batendo. Então é algo que a gente precisa ter desde cedo, desde a infância, para que a gente tenha esse adulto mais saudável. A gente venha virar, né, esses números. Tem um outro ponto que eu acho que é muito importante quando a gente fala, né, de uma vida saudável, é a saúde mental, né, doutor? Então, a gente também precisa ficar atento, né, a essa rotina com relação ao trabalho, à casa, o que gera também felicidade, né? E o que tira a paz, o que realmente você precisa ficar atento em relação à saúde mental. Isso tudo influencia. O fato da pessoa ter uma vida mais estressada já aumenta o risco dela ter uma síndrome metabólica, ser mais obeso, ter mais diabetes. Então, o estilo de vida mais estressante, ele é um estilo de vida mais diabetogênico. Ele leva a pessoa a ter mais diabetes. Então, a pessoa tem que ter um estilo de vida mais saudável, tanto nível físico como nível mental também. Então, a gente não pode pensar num ponto só, é um ponto mais completo, né, para poder ter uma vida melhor. Tá vendo aí, gente? Você também pode acompanhar o trabalho do Dr. Wallace pelo Instagram, que tá aí na tela, inclusive com W2Ls, para você seguir e acompanhar por lá também. Para fechar, né, doutor, hoje é realmente o dia onde a gente lembra, né, desse combate ao diabetes. Qual a dica final para fechar com chave de ouro? Dica mais importante, prevenção do diabetes, vida saudável, atividade física, alimentação, isso para todos. E um outro detalhe, a gente tem hoje em dia tratamento muito mais eficiente para diabetes. Então, aquela pessoa que já tem diabetes, que está com a taxa descontrolada, às vezes a pessoa pensa assim, porque era para ser assim mesmo, porque a vida é assim. Não, não é assim. Existe como controlar seu diabetes, sim. E quando você controla seu diabetes, você tem uma vida normal, vida saudável, vida como todo mundo deveria ter. Tá vendo? Então controle, também faça seus exames, atualize, veja como você está. Realmente a saúde deve ser a nossa prioridade. Doutor, muito obrigada. Um excelente dia para você. Eu que agradeço.